Olá, boa noite, meus queridos amigos e companheiros. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lídia, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Selma, Helena, seja bem-vinda. Cláudia Honore, Eliane, boa noite. A todos nós, Paulo Henrique, a todos nós. Boa noite também, Anitta e o Clarindo. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maria das Graças também. Seja bem-vinda. Para todos nós, Selma. Boa noite, Adriana Varenga. Kelly, boa noite. Milena, boa noite, seja bem-vinda. Alex, boa noite, Alex, seja bem-vindo. Joana Carneiro, nossa companheira de Guaxupé, seja bem-vinda. Tem que identificar, né, Joana? Nós temos a Joana, né, de Guaxupé, nós temos a Joana daqui de Paraíso, nós temos a Joana Camargo de Mococa, que também nos acompanha. É muito bom, um prazer e uma satisfação. Eveline, Roberta, boa noite também, sejam bem-vindos. E aí aos compartilhamentos da Eveline também, boa noite para vocês. Boa noite, Adriana Valério. O Célio, também que eu vi entrando aqui. Boa noite, Célio, seja bem-vindo. Bom, está na nossa hora de fazermos a nossa prece. Convido, pois, a todos vocês nesse instante a levar o pensamento. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Cecília. Ah, Joana de Cusa também nos acompanha, Paulo. Que bom, que bom. Vamos então levar o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus e essa espiritualidade maravilhosa, para que todos nós possamos permanecer sintonizados nesta energia e nesta vibração, uma energia e vibração do bem, pelo bem e para o bem. E que, sobretudo nesta união de pensamentos, na união de almas e de espíritos que desejam caminhar e avançar rumo à própria evolução, à perfeição e felicidade, que nós possamos produzir vibrações capazes de auxiliar a espiritualidade no tratamento de muitos dos nossos irmãos necessitados e que estão vinculados ao nosso planeta. Que essas energias e vibrações que nós estamos doando sejam depois repartidas pela própria espiritualidade para aqueles nossos companheiros que fazem parte deste nosso grupo, desta nossa família, e que se encontram necessitados dessas energias e vibrações, passando por momentos de debilidade física, de debilidade do corpo físico, que cada um deles receba as nossas vibrações e que os auxilie no pronto restabelecimento. Assim como também desejamos que as nossas energias e vibrações deste grupo, desta família, seja levada a todos os nossos parentes, familiares. Lembramos aqui de alguns. Ontem mesmo lembramos da mãe da Mariângela, lá do Rio de Janeiro, que a espiritualidade possa levar até ela esses fluidos e energias. Aos nossos companheiros, que hoje não puderam estar presentes aqui conosco por algum motivo,
que as energias e fluidos também possam acompanhá-los e acompanhar a todos os familiares e nas suas atividades, que eles levem a todos os cantos a alegria de pertencer a esta família e a alegria de estarem a cada dia ligados, cada vez mais sintonizados aos ensinamentos de Jesus. Que nós sejamos sempre espelhos a refletir a imagem do Cristo a todas as pessoas. Muita paz a nós, encarnados, desencarnados, e que nós consigamos, nesses momentos de estudo, de leitura, entendermos, através deste livro, a Gênese, a grandiosidade de Deus, nosso grande arquiteto. Que assim seja. Como é bom nós podemos realmente sintonizarmos. Está aqui só o pessoal que foi chegando durante as nossas orações. A Célia até chegou um pouquinho antes. Boa noite, seja bem-vinda, Célia, Josefa, a Dona Edílio, sou Milton, sejam bem-vindos. A Débora, boa noite, Débora. Também a Rita Caparelli, o Marcelo Dornelas, a Joana, que nós falamos, né, agora há pouco. Joana, lembramos de você aqui, lá de Mococa. A Ana Lúcia, a Dona Guilmar, o Iltinho, a Ângela, a Eloá e o William. A Joana, nossa Joana, aqui de São Sebastião do Paraíso, a Luísa, a Adaí e a todos os outros que porventura forem chegando. Fica aqui já o nosso abraço, o nosso cumprimento, a nossa gratidão por este imenso carinho, e que nós possamos fortalecer essa nossa família cada vez mais, que nessas nossas orações, que essas energias e vibrações realmente atinjam o objetivo e que a espiritualidade consiga trabalhar e nos auxiliar com todas essas energias que nós sempre invocamos no início dos nossos estudos. Bem, meus queridos, hoje nós estamos aqui dando sequência à leitura e estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E não sei se vocês se lembram, nós estamos exatamente estudando aquelas teorias da época de Kardec que explicam a evolução da Terra. Basicamente, nós identificamos a teoria, ou três teorias. A teoria da projeção. Não sei se vocês se lembram, só para a gente fazer uma breve recordação. A teoria da projeção, criada por Buffon, ela simplesmente imaginava. Por quê? Porque, segundo ele, todos os planetas e os próprios satélites estariam num grau de inclinação, 7,5 graus, e nesse grau de inclinação, como todos estariam no mesmo ponto, teriam sido criados também da mesma forma, ou a partir daquele encontro de algum corpo estranho com o próprio Sol e projetado determinadas partículas, e essas partículas saíram praticamente ali ao mesmo tempo, da mesma forma, e aí se estabeleceram numa órbita ao redor do próprio Sol. E aí essa projeção, ela se explica exatamente pela identidade de características da própria criação, da própria formação, da própria angulação. Nós vimos também a teoria da condensação. Só que a teoria da condensação nós não chegamos a estudar, porque a gente viu ela antes nos nossos estudos sobre a uranografia geral, no capítulo 6 deste livro, A Gênese. E a gente, não sei se vocês se lembram, essa teoria da condensação, nós vimos que determinadas partículas foram se desprendendo exatamente deste astro-rei, e com esse desprendimento dessas partículas, tudo acompanhada por engenheiros e, sobretudo, aqueles co-criadores do plano maior, como diz André Luiz no seu livro Evolução em Dois Mundos, que são aqueles que estão responsabilizados pela criação dos planetas, dos sistemas, das galáxias, eles trabalhando exatamente com esses próprios, essas partículas que foram desprendidas, também em todo o seu movimento, tanto centrífugo quanto centrípeto, mantendo a inclinação adequada e ideal para aquele momento, foram
girando ao redor do Sol, girando ao redor de si mesmos, se resfriando, passando por um processo de condensação. E aí a gente foi explicando que esse processo de condensação foi permitindo que essa bola incandescente fosse se esfriando, criássemos aquela camada fina inicialmente ao redor do próprio planeta, e com isso nós tivemos a oportunidade de os raios solares chegando aos poucos. Aconteceram diversas chuvas, essas chuvas que nada mais era do que exatamente nesse processo de condensação, o próprio calor fez com que esses materiais mais pesados, sobretudo metais que estavam na nossa atmosfera, fossem também descendo, sendo depositados aqui na crosta, foram formando diversas camadas, automaticamente foi se limpando a atmosfera e os raios solares começaram a chegar e atingir o nosso planeta, porque no início eles sequer chegavam, exatamente porque eram bloqueados por todos estes metais ou por essa atmosfera pesada. E com isso o Sol foi chegando e com as chuvas torrenciais nós fomos resfriando cada vez mais. Mas, repito, tudo aquilo que a gente viu e estudou na oceanografia geral e, sobretudo, culminando com o estudo dos períodos geológicos que nós tivemos aqui no nosso planeta, até chegarmos a este período pós-diluviano, que era exatamente um período adequado para a recepção, eu gosto muito dessa expressão que Kardec utilizou, do hóspede ilustre, que seria exatamente o espírito ou o princípio inteligente na sua forma racional ou na forma humanoide, como nós o somos, representando, pois, este princípio inteligente, mas um princípio inteligente já dotado de uma racionalidade e de um livre-arbítrio. Então, nós vimos na teoria da condensação que o próprio Kardec explicou que também era uma das teorias que vigia a época. E por fim, nós falamos da teoria da incrustação. E essa teoria da incrustação, nós identificamos inclusive da sua impossibilidade. Até mesmo porque, segundo essa teoria, nós teríamos sido criados realmente há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E com a criação da Terra, ou com a criação de todos os animais e do homem, simplesmente ela foi criada e determinados fósseis que nós achamos hoje, eles vieram de outros orbes e estavam aí incrustados na nossa própria formação, nas nossas rochas. Então seria uma formação que Deus pegou e criou o nosso planeta com materiais que vieram de outros sistemas e trouxeram inclusive incrustado todos esses fósseis que nós encontramos hoje na nossa estrutura, nas nossas próprias camadas. Então, vejam que interessante, essa teoria sendo a teoria da incrustação, e a gente sabe que ela não pode ser levada a efeito, até mesmo porque exatamente sobre as formas de datação de muitas camadas, nós sabemos que tem muitos mais milhares de anos toda essa formação e toda essa estrutura que nós aprendemos. O detalhe da teoria da incrustação é que ela trouxe consigo aquilo que nós chamamos de alma da Terra, que foi exatamente nesse ponto que nós paramos. Nós paramos aqui e eu prometi para vocês trazer algumas informações sobre essa teoria do design inteligente, que é uma teoria nova, que a gente vai comentar sobre ela. E por que a alma da Terra seria algo interessante? Ela foi exatamente trazida ou foi apresentada por essa teoria da incrustação. Porque, segundo essa teoria, o nosso planeta teria uma alma, assim como cada um dos satélites, cada um dos planetas teriam a sua própria alma. E esta alma é quem comandaria. Por exemplo, segundo os criadores dessa teoria, a Terra tinha mais de um satélite. Tinha mais de uma lua, mas apenas a nossa lua resolveu permanecer girando ao redor do nosso planeta. As outras tinham um livre-arbítrio, eram almas, e aí foram embora. Resolveram não mais fazer parte dessa nossa história e foram embora. Interessante que aí vem Kardec explicando para nós, gente, não tem como nós acreditarmos nessa possibilidade de uma existência da alma da Terra. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso, talvez exatamente
por isso Kardec traz essas informações. Ele fala que não tem como, por quê? Porque como que eu poderia entender uma alma? A gente sabe hoje o que é a alma. A alma é o princípio inteligente. A gente sabe que existe o princípio material e o princípio inteligente. O princípio inteligente, ele age no próprio princípio material, ele se liga ao princípio material para que ele possa aí aprender e assimilar todas as informações, aprender ou conhecer todas as leis, para nesse processo evolutivo ele se aproximar do Criador e auxiliar o Criador em toda a obra da criação. Essa é a função do princípio inteligente. E a gente sabe que o princípio inteligente, a cada processo evolutivo, ou a cada passo, a cada degrau que ele sobe na escala evolutiva, ele vai precisar de um corpo diferente, exatamente para que ele consiga se manifestar. Gente, nós podemos hoje ver como era a nossa encarnação na época das cavernas. O que nós utilizávamos da nossa inteligência? Praticamente nada. Com isso, o nosso próprio cérebro era um cérebro totalmente diferente deste cérebro que nós temos hoje. Com o passar do tempo, o princípio inteligente, ele foi fazendo com que houvesse essa necessidade de expansão desta nossa capacidade cerebral para exatamente conseguirmos atingir os objetivos do princípio inteligente. E aí o nosso corpo, a nossa estrutura, ela foi se adaptando a essa necessidade do nosso próprio cérebro. Inclusive, interessante que a Nete Guimarães, que é uma neurocientista que muito estudiosa, ela ainda fala que se nós hoje tivéssemos com essa nossa capacidade, mas com aquela mesma estrutura que nós tínhamos naquela época, hoje, por exemplo, o nosso cérebro teria que pesar mais ou menos em torno de 80 a 100 quilos. Para nós conseguirmos, naquele corpo, naquela estrutura, fazer tudo aquilo que a gente faz hoje. E a gente percebe a evolução, como ela realmente é a lei do progresso. Por exemplo, o computador. O primeiro computador que foi criado, ele não ocupava um espaço imenso, mais do que uma sala enorme. Hoje, a gente vê um computador, está aí. Muitos de vocês devem estar usando o celular. O chip está aí dentro do seu próprio celular. Então, a evolução proporciona tudo isso. Então, se nós imaginássemos numa alma da Terra, nós teríamos que imaginar também um planeta neste processo ou passando por esse processo evolutivo. Só que aí Kardec vem e coloca uma objeção. Mas espera aí, como é que eu poderia dizer de um planeta ou um princípio inteligente incrustado dentro do planeta, o nosso planeta mais ou menos com cerca de 4,5 bilhões de anos, estando aprisionado dentro desse corpo? Qual o livre-arbítrio ou qual a liberdade que ele teria? Praticamente nenhuma. Aliás, Kardec ainda vai colocar nesse texto a alma da Terra. Sequer o nosso planeta é dotado de vitalidade, como as plantas, por exemplo. Então, Kardec vai falar, olha, não tem como nós imaginarmos a Terra possuindo uma alma, e a gente entendendo a alma como um princípio inteligente, e um princípio inteligente à parte de tudo isso. Agora, aí Kardec vem e explica, nós poderíamos até entender por alma da Terra a coletividade de espíritos que trabalharam no seu processo de formação. Então, se eu quiser, Kardec diz isso, entender alma da Terra, eu poderia sim, o conjunto de espíritos que trabalharam nesse processo de formação. Ou seja, é a vontade destes espíritos, é a vontade destes seres que hoje poderíamos chamar de alma da Terra. Tá? Mas a Terra propriamente dita, ela não possui uma alma. Ou também, Kardec poderia dizer, podemos entender como alma da Terra aquele ser, ele até utiliza essa expressão, essa analogia, aquele general que é o responsável pela condução dos seres que estão habitando esse planeta. Nesses termos, eu poderia até entender e aceitar a Terra tendo uma alma, mas ela propriamente sendo uma alma, definitivamente não coaduna com as ideias que nós aprendemos do próprio
universo e, sobretudo, dessa diferenciação de princípio material e de princípio inteligente. Ok? Então, o que eu posso entender por alma da Terra? Ou a coletividade de espíritos que trabalharam no seu processo constitutivo de formação e, sobretudo, que vem acompanhando a evolução do próprio planeta, que a gente sabe que vai chegar um momento que não vai mais ter necessidade da sua existência, como acontece com toda a matéria que é perecível, imortal apenas o princípio inteligente. Ou então eu posso entender como aquele ser responsável pelos destinos, aquele general que comanda todos esses exércitos, ou este exército chamado de planeta Terra. Perfeito? Bom, e aí, como eu fiquei de trazer para vocês, nós temos hoje em dia uma teoria, ou está sendo difundida uma teoria chamada teoria do design inteligente, tá? Vamos lá, que tipo de esclarecimentos eu posso trazer para vocês sobre essa teoria? Primeiramente, essa teoria ganhou força especialmente a partir de 1887, quando a Suprema Corte norte-americana julgou alguns casos envolvendo determinados estados e população. Então, assim, algumas populações, algumas pessoas se reuniam e falavam, opa, vamos entrar com uma ação contra o Estado. Especificamente, essa ação que foi decidida em 1987 e foi julgada pela Suprema Corte, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu o seguinte: olha, pela laicidade do Estado, o que eu quero dizer com isso? O Estado, lembro que alguns programas anteriores e sobretudo em outras obras, Céu e Inferno, por exemplo, a gente estudou que a humanidade vem passando por um processo evolutivo e progressivo. E que nesse processo evolutivo e progressivo, num determinado momento da nossa história, nós separamos a igreja do Estado. Porque se a gente pegar lá na época dos hebreus, nós vamos ver que reunia-se em uma única pessoa ou em uma única instituição, e aqui nos hebreus eu posso dizer na instituição Sinédrio, reunia-se tanto o poder legislativo quanto o poder executivo, o poder judiciário e também o próprio religioso, ou seja, o Sinédrio comandava o povo como um todo. Então não existia separação. Também na própria Idade Média, se a igreja não concordasse com a nomeação ou coroamento de determinados reis, imperadores, eles não seriam. Então estavam realmente ligados. Agora adotou-se, sobretudo depois desse processo evolutivo da humanidade, o século das luzes, a liberdade do pensamento, separou a igreja do Estado. Daí fala-se muito sobre a laicidade, do Estado ser laico. Então lá nos Estados Unidos, algumas escolas e sobretudo alguns estados resolveram incluir no currículo escolar a teoria deste design inteligente. Esse design inteligente a gente vai explicar. Nada mais é do que, vamos assim dizer, uma evolução do criacionismo. O que é o criacionismo? Tudo que existe foi criado por Deus. E o criacionismo, ou esse design inteligente, ele veio se contrapondo exatamente ao evolucionismo de Charles Darwin. Por quê? Gente, boa parte das universidades e escolas norte-americanas, elas são evangélicas, presbiterianas. E aí elas se incomodaram demais com essa teoria da evolução e principalmente com a retirada de Deus como o criador de tudo que existe. E com isso nós estaríamos tirando a autoridade que a Bíblia possuía. Então isso incomodou muito. E aí o Charles Darwin vem com a sua teoria evolucionista, que a gente já falou aqui, que também tem as suas críticas, é claro, mas também tem a sua contribuição, sobretudo para a própria ciência. Ela foi introduzido como ciência no currículo escolar. Então o debate sempre perdurou por muitos e muitos anos nos Estados Unidos. Até eu já citei aqui para vocês, quando Richard Dawkins com mais alguns cientistas resolveram fundar a Igreja do Grande Espaguete Voador, que nada mais era do que uma igreja, ou intitulada igreja, mas onde se estudava ciências.
onde era proibido a religião e se estudava ciências. Tudo para quê? Para obter a proteção do Estado, porque o Estado ainda protege pela laicidade todas as religiões. Então, como nas escolas tinha essa dificuldade, aí veio ele, opa, vamos criar então uma igreja, a igreja do grande espaguete voador. E Richard Dawkins, ele escreveu um livro, por exemplo, chamado Deus é um Delírio, e ele é completamente avesso a essas ideias, assim como muitos cientistas de hoje, porque esse debate sobre o design inteligente, ele ainda infelizmente permeia muitas discussões no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil também. Bom, então neste processo, o que decidiu a Suprema Corte norte-americana? Que as escolas estavam proibidas de incluir no seu currículo essa teoria do design inteligente ou do criacionismo em detrimento da teoria do evolucionismo. Por quê? Porque a teoria do criacionismo ou do próprio design inteligente não era ciência. Ela é conhecida como uma pseudociência. Ok? Então, a partir daí, começou a ganhar força no mundo e vários cientistas começaram a se debruçar sobre esse tema. Nós temos um dos grandes expoentes nos Estados Unidos, chamado Michael Behe, que escreveu inclusive um livro chamado A Caixa Preta de Darwin. E nesse livro, A Caixa Preta de Darwin, ele vai exatamente falar, ou ele vai expor, e segundo ele não está expondo de uma forma apenas e tão somente com base numa religião, mas ele está expondo com base em teorias científicas. E ele vai falar daquilo que ele chama de complexidade irredutível. Porque, segundo ele, como nós poderíamos entender e como poderíamos extrair da teoria evolucionista de Charles Darwin que um ser unicelular, de repente, começasse a dar origem a outros seres multicelulares e multicelulares com complexidades que não poderia ter partido de uma célula única e simples. E aí ele fala, opa, peraí, alguma coisa não está explicando aqui essa teoria de Charles Darwin. Eu não posso ter uma complexidade vindo de algo simples. Então, tem uma inteligência por trás de tudo isso. Existe um designer inteligente, um desenho, um protótipo que foi criado inteligente exatamente para ajudar nesse processo de desenvolvimento. Basicamente, a teoria do design inteligente, ela fala exatamente isso, esta complexidade de determinados corpos, de determinadas células, que não poderiam ter vinda e nascida, sido gerada apenas e tão somente de uma constituição simples e unicelular. A gente sabe que a ciência vem se debruçando, sim, em cima de muitos estudos, em cima de muitas pesquisas, aparelhos cada vez mais avançados, exatamente para tentar descobrir. E é interessante, temos aí um físico brasileiro muito famoso, inclusive professor nos Estados Unidos, Marcelo Gleiser. Ele tem algumas teorias, algumas informações, e o interessante do Marcelo é que ele consegue passar de uma forma, podemos assim dizer, muito simples para pessoas leigas, aquilo que determinadas teorias científicas que aparentemente parecem complexas, acabam não sendo. Ele consegue fazer essa simplificação. Então, ele, por exemplo, num programa de TV, aliás, ele deu entrevista em vários programas, ele foi falar sobre aquele bóson de Higgs. É uma partícula que muitos, depois da sua descoberta, estão chamando de partícula de Deus. O engraçado deste partícula de Deus é que, assim, como os cientistas explicam, através daquele acelerador de partículas, o maior que existe, que está lá na divisa da Suíça com a França, que é um acelerador enorme, eles vão, através desse processo de aceleração de partículas, sobretudo da atuação de força e forças cada vez maiores, chegando quase que a superar a velocidade da luz, destruir principalmente o átomo, que até então era indestrutível,
Mas, aí agora eles já não estão fazendo mais a pesquisa tentando destruir o átomo. Agora eles estão tentando destruir os prótons, exatamente para saber o que tem dentro desses prótons. Por quê? Porque é a partir disso que eles descobririam essa partícula fundamental, básica, fundamental, para dar origem a tudo aquilo que existe, ao próprio universo. Eu estou falando isso, gente, porque o nosso estudo é o quê? As teorias que envolvem a evolução da Terra. Essas teorias que envolvem a evolução da Terra, elas estão relacionadas com as teorias que envolvem a criação e a origem do próprio universo. Então, quando eles se aprofundam em determinadas pesquisas para tentar descobrir aquilo que nós sabemos, nós temos um nome, como é que chama? Fluido universal. Quando ele estava explicando sobre esse bóson de Higgs, na hora, opa, tá aqui. Se ele tivesse lido a doutrina espírita, provavelmente ele teria um pouco mais de conhecimento e informações, até para poder falar e explicar para as pessoas essa questão da origem e como que essas partículas podem se movimentar naquilo que ele mesmo chamou de éter, falou que o vazio não existe e a gente sabe que está preenchido pelo fluido universal. Por quê? Porque os espíritos trouxeram essas informações, e aí ele vai falando que o átomo, que até então recebeu esse nome porque ele era indestrutível, que ele era indivisível, hoje ele já é divisível, prótons, elétrons e nêutrons. Aí temos os prótons, que já descobriram que ele é divisível. Aí a gente falou lá no livro dos Espíritos, alguns estudos anteriores, lembra que a gente falou dos quarks? É o que a ciência fala hoje, que seria uma partícula menor que compõe os prótons. Mas o interessante é que ele fala o seguinte: os elétrons ainda não são divisíveis. O que oriento vocês a buscarem depois no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Chico Xavier e Valdo Vieira, que vocês vão ver exatamente no item 3, no capítulo 3, se não me falha a memória, tem uma notinha de rodapé de André Luiz, nota do autor espiritual, que diz que lá no plano espiritual, os elétrons já são divisíveis. Lá eles já conseguiram dividir diferente. Isso eu estou falando por quê? Para mostrar para vocês, gente, que essa teoria do design inteligente e todos esses avanços que a própria ciência material tem buscado, no plano espiritual elas já estão muito mais avançadas. O problema principal da própria ciência é aquilo que o próprio Marcelo Gleiser diz, que eles chamam de Deus das lacunas. Porque a gente sempre procurou Deus, ou nós sempre colocamos Deus nas lacunas. Então, quando eu não conseguia entender o vulcão, aí eu falava Deus vulcão. Aí eu não conseguia entender a chuva, aí é o Deus da chuva. Eu não conseguia entender a lua, é o Deus da lua. Então, aquilo que ele chama de Deus das lacunas. O que o design inteligente vem e faz? Praticamente, como ele não consegue preencher as lacunas do evolucionismo, aí chega esse design inteligente para trazer mais uma vez o criacionismo e dizer que continuamos com essa teoria do Deus das lacunas, onde nós não conseguimos entender e descobrir, nós colocamos Deus. E é exatamente aí que estão as críticas a essa teoria do design inteligente. Porque eles falam, isso não é ciência, isso é pseudociências. Porque vocês não conseguem explicar, e talvez ali também o evolucionismo explicou, aí você vai dizer que é Deus, que existe um design inteligente? Eu assim, estou trazendo isso para vocês, por quê? Porque é uma teoria que existe, né? E essa teoria que existe, hoje, ela permeia a própria ciência. Muitos de nós ficamos aí às vezes maravilhados, e muitos de nós não queremos nem saber desse assunto. Não, isso é coisa muito complicada, deixa isso para lá, eu não quero aprender. Quando eu for um espírito mais evoluído, aí eu corro atrás disso. Mas como nós estamos exatamente estudando essas teorias, e a gente está estudando qual livro mesmo? A Gênese. E o que é a Gênese? A origem. A origem de quê? A origem de tudo. A origem do nosso universo, a origem do planeta, a origem da nossa própria estrutura. Só que é o seguinte,
nós já aprendemos com Kardec e com a própria espiritualidade, e talvez é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. A teoria do design inteligente é interessante, a teoria evolucionista é interessante, a própria teoria criacionista também o é. Mas vocês já pararam para pensar nessa teoria espírita que Kardec nos trouxe, que nós estamos trabalhando com ela? Porque a partir do momento que os cientistas começarem a se debruçar sobre essa teoria, provavelmente muitas coisas vão ficar mais claras para nós. O próprio Marcelo Gleiser, Richard Dawkins, no seu livro Deus é um Delírio, Richard Dawkins chega a fazer uma certa crítica a Einstein. Por quê? Porque Einstein acreditava em Deus. Apenas e tão somente por isso. Não é que Einstein trazia Deus como um Deus das lacunas para explicar aquilo que... Não, de jeito nenhum. Newton, na sua época, ele não foi criticado. Por quê? Porque foi logo no início desse processo de separação da ciência com a própria religiosidade. Então, Newton era extremamente católico. Tanto é que, eu não sei se vocês sabem, muito mais livros sobre a Bíblia, por exemplo, tentando entender a Bíblia, Newton escreveu, do que livros científicos. E olha que Isaac Newton, ele é um famoso na ciência. Mas tem livros dele, inclusive, que ele tenta explicar o Apocalipse. Eu sei que eu possuo alguns deles, até porque, preparando um estudo uma vez sobre o Apocalipse, eu fui e encontrei Isaac Newton falando sobre as profecias de Daniel, do próprio Apocalipse. Então, Isaac Newton, ele era religioso. Kepler era um cientista religioso. Então, vejam, todos eles tinham uma crença em Deus. Só que a gente precisa aprender que a ciência tem também o seu papel. Ela precisa crescer, avançar, ela precisa evoluir. Agora, o simples fato de alguém tentar unificar, será que nós poderíamos ou nos colocarmos a ponto de criticá-los e simplesmente excluir essa possibilidade? Então, estou falando isso agora já partindo para o final do nosso estudo de hoje, da nossa leitura de hoje. Para falar que o que a doutrina espírita faz? Ela une ciência, filosofia e religião. 3 campos do conhecimento imprescindíveis para a criatura humana. Ela une os 3 num só. E sobre este ponto, sobre este tópico da evolução, da própria origem, o que nós sabemos? Que o princípio inteligente foi criado separado do princípio material. Nós sabemos que nós temos co-criadores em plano maior e co-criadores em plano menor, que são aqueles responsáveis pela estrutura do nosso próprio organismo. Os co-criadores em plano maior são aqueles seres que conhecem bem as leis divinas e aplicam principalmente na construção dos universos. Ou seja, este design inteligente, ele está perfeitamente explicável na doutrina espírita quando nós colocamos por trás de tudo isso esses engenheiros celestes trabalhando. No que diz respeito ao nosso corpo, à nossa estrutura, a teoria evolucionista de Charles Darwin, ela não está totalmente desprovida de verdades, mas como nos explica André Luiz, como nos explica Emmanuel no A Caminho da Luz e André Luiz no Evolução em Dois Mundos e muitas outras obras da literatura espírita, todo este processo, e aí vem aquela explicação que Michael Behe não conseguiu trazer, a complexidade integral, ou melhor, a complexidade exatamente dessas partes intermediárias. Por quê? Porque nós sabemos hoje pela doutrina que o processo de desenvolvimento da nossa estrutura, ela se deu nos 2 planos da vida, no plano físico e no plano espiritual. E lá no plano espiritual, e aí é o importante, o mundo primitivo, o mundo normal, é onde as coisas são desenvolvidas e depois elas são trazidas para cá. Então, nesse processo evolutivo, como a gente viu ali na alma da Terra, nós, como seres espirituais, encarnamos e trazemos essas complexidades, inclusive todas as alterações no nosso DNA. Vejam, eu nem falei de DNA aqui para não estendermos muito o nosso estudo, que também está relacionado, por que não, com esse próprio design inteligente. Então, este procedimento, ou o famoso elo perdido, ele foi desenvolvido. Inclusive, vocês podem ver no livro Evolução em Dois Mundos,
com esse título, Elos Desconhecidos da Evolução, onde André Luiz vai falar, o processo se desenvolveu nos dois planos da vida. Foi preciso que ele se desenvolvesse no plano espiritual para que através do perispírito nós modificássemos essas formas e fôssemos criando toda essa complexidade que o design inteligente tenta hoje explicar, tirar do evolucionismo para criar uma teoria nova e dizer que por trás de tudo isso existe uma inteligência, ou seja, o design inteligente parte do mesmo princípio que Kardec partiu lá em 1857. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então, o design inteligente é uma teoria nada mais, nada menos do que aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita. O único detalhe é que o espiritismo nos mostra que o processo evolutivo aconteceu nos dois planos da vida e não foi apenas no plano material. Enquanto nós ficarmos presos apenas e tão somente ou exclusivamente no plano material, nós não vamos conseguir entender e nós não vamos conseguir explicar todas essas coisas aparentemente inexplicáveis. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela paciência e vamos dar sequência nesses nossos estudos, nesses esclarecimentos. Vamos aproveitar ao máximo esse momento de pandemia enquanto nos é permitido estudarmos juntos, ainda que à distância, e que a espiritualidade continue abençoando este nosso projeto e juntos vamos aprendendo com Kardec, com certeza, o bom senso encarnado, o professor dos professores, porque através dele nós vamos entender muito e bem Jesus. Boa noite a todos, muita paz, muito carinho e a minha eterna gratidão.